Meus amigos, muita paz. Como auxiliar, se a opção de acompanhar mais de perto a educação dos filhos não seria uma negligência com o desenvolvimento intelectual, o trabalho? Se a pessoa opta por ter uma vida dedicada às artes, à ciência, à cultura, tem que se preocupar em não procriar filhos diretamente, porque terá que dividir o seu tempo. Os filhos também são uma construção da vida. E se a pessoa assume a responsabilidade para com eles, não é justo que se isole para o desenvolvimento egoístico de natureza cultural, intelectiva, artística, científica, relegando-os a um plano secundário. Ilumina-se é um estado muito bom, porém egotista. Mas todos nós, quando temos o ideal, podemos administrá-lo de maneira feliz, dedicando-nos a esse ideal, sem negligenciar os outros ideais, os outros deveres. E o da progenitura tem regime de urgência. Por isso que, ao nos dedicarmos a alguma coisa que é maior do que o sentimento da paternidade ou da maternidade, evitemos a procriação. Mas não negligenciemos a pretexto de que nós temos outros objetivos na vida. Como podem os filhos ajudar os pais a lidar com naturalidade e tranquilidade com o fenômeno do envelhecer e do desencarnar? Explicando que tudo que nasce biologicamente morre. Nós temos o direito de trabalhar na educação com os valores que dizem respeito à existência humana. Aliás, Cícero, em uma obra muito bela, o grande filósofo latino, já apresentava a tese do envelhecimento como sendo de natureza inevitável e muito positivo o envelhecimento. Porque aquele que não quiser envelhecer, que desencarne antes de chegar à velhice, é a melhor solução. Mas o envelhecimento é um fenômeno muito enriquecedor, porque a beleza da idade está em cada idade. Há poucos dias eu estive com uma pessoa muito querida, uma grande intelectual, e ela fez cirurgia plástica, e eu não sabia. Ela é uma senhora de 70 anos. Quando eu a conheci, ela estava com 70 anos, e quando eu a revi, ela estava com 17. Então, para mim foi um choque. Aquele rosto de boneca japonesa numa pessoa de 70 anos. Então, é claro, eu fiquei sem saber para onde olhar, para ela não notar que eu estava estranhando aquele rostinho de 17 da sabedoria de 70. Eu acho que aqueles que devem cuidar da estética, dar uma melhorada, tirar um pé de galinha daqui, um pé de peru do lado, isso é natural. Colocar um pouco de botox, dar uma melhorada, mas fazer uma renovação estrutural da cabeça ao pé é um choque tremendo. Porque a velhice tem a sua beleza, a experiência de ter vivido. E isso dá uma certa luminosidade interior que nada rouba. Então, cada momento da vida tem a sua própria beleza, tem a sua especificidade. Mesmo porque o coração tem a idade biológica. E não adianta o rostinho de 30 com o coração de 80, porque na hora de subir uma escada é uma tragédia. Eu já contei algures e nunca será demais repetir que depois do almoço é a hora mais terrível do seminário. Eu conheci um casal no Rio de Janeiro muito distinto. Era um casal de pessoas muito ricas. Ele italiano, ela brasileira, espíritas, gentis, sempre se me apresentavam como espíritos nobres que realmente são. Mas depois de certo período, eles deixaram de aparecer nas minhas palestras públicas. Eu vou ao Rio uma vez por ano. Comecei em 1956 e com o tempo eu estranhei, depois acostumei. Passados muitos anos, eu olhei e vi o meu amigo. Ele, um homem, nessa época com 75 anos, e aquela garota ao lado dele. Eu disse, meu Deus, ele deve ter ficado viúvo. Ou ela é neta ou é namorada, mas isso nos anos 70 era uma aberração. Aquele homem velhote com aquela garota de 20 e poucos anos. Muito bem, mas procurei disfarçar a minha estranheza.
Quando eu terminei, ele veio, abraçou-me, lembra-se de mim? Essa pergunta horrorosa, porque às vezes pergunta, Divaldo, lembra-se de mim? E eu, por gentileza, digo, mais ou menos. Você esteve hospedado lá em casa, eu tinha 2 anos, a pessoa agora tem 50, como é que eu vou me lembrar? Eu digo, sim, houve ligeiras mudanças, mas eles não eram adultos. Lembra de mim? Ele perguntou, claro, ora, como vai, fulano? E aquela senhora lá, daquela mocinha, rindo, íntima minha, e eu dizia, meu Deus, quem será? Acuda-me. E ela, você lembra, Divaldo? Eu digo, e não conseguia sair dessas exclamações. Quando ela disse, terminada a palestra, você vai lá em casa. Era o hábito que eu tinha anteriormente, às vezes pela madrugada. E ela antecipando o cavalheiro, vai tomar um cafezinho. Eu digo, meu Deus, ela me conhece. Essa é a minha questão do cafezinho. Muito bem. Passadas as horas, eu terminei a palestra, fomos à sua casa, que era um palacete na época. E quando eu lá cheguei, ela me disse, eu vou preparar o seu cafezinho. Eu disse, muito obrigado. Ele, mas será que sabe comer meu cafezinho? Ele percebeu. Os homens são muito perspicazes, dissimuladores. Como dizemos em linguagem baianês, sonsos. Ele com aquele jeito muito sério. E então ele olhou para mim e perguntou assim, você não sabe quem é, sabe? Eu digo, imagine. Só que eu não sabia quem era. Eu disse, eu tenho uma vaga ideia. Ele disse, é uma vaga ideia. É fulana, a esposa dele. Eu disse, mas é culpa do Pitangui. Ela fez uma recalchutagem do cabelo ao pé. Então olha o que resultou. Naquela coisa. Eu disse, ficou realmente diferente. Ele disse, ficou bastante. Sabe qual é a alegria dela, Divaldo? Quando nós vamos à rua, alguém pergunta, é sua filha? Mas eu vingo-me, porque como você sabe, aqui a nossa casa tem essa escada bifurcada, e eu sou atleta, naquele tempo eu fazia jogging. Quando chega a hora de subirmos para a parte íntima da casa, eu subo a escada correndo, ela tenta, mas não aguenta, me pega, assim, meu bem, a cara é de 25, mas o coração é de 75. Daí o envelhecer tem isso. Nós deveríamos preparar os nossos familiares naturalmente, porque o jovem, o filho também vai envelhecer. Cada dia que passa é um dia a menos que ele tem no futuro. Aliás, o psicólogo paulista Chiliachique tem um livro, entre outros, admirável, em que ele conta que a existência humana é como uma viagem de trem. Nós estamos na estação. Está aquele casal, aquelas 2 crianças na estação. O trem para, as 2 crianças entram, 2 anciãos saem. Chega adiante, aqueles que eram adultos já envelheceram. Aqueles que eram crianças estão na adolescência. Entram 2 crianças, aqueles adultos, agora velhos, saem. Na outra estação, os que eram adolescentes estão adultos, os adultos envelheceram. E assim por diante. Até que chega um momento em que para na outra estação, e aqueles primeiros, as 2 crianças, estão agora idosos e é a vez de eles saltarem. Mas o veículo prossegue, que é a existência. Isso nos dá uma ideia fantástica do envelhecer e do morrer. O morrer é um fenômeno biológico que nós a cada instante estamos experimentando. Sempre nos referimos a este fenômeno da morte orgânica. A cada segundo morrem milhões de células e outras nascem, vão se multiplicando para manter a vida nesta potência que varia de 70 trilhões a 100 trilhões de células. Em cada segundo morrem, em nosso aparelho circulatório, 30 milhões de hemácias, de glóbulos vermelhos, e nascem outros 30 milhões de hemácias. Até o momento em que o tônus vital não tem mais a força de permitir esse fenômeno biológico da sua fatalidade. E advém o que chamamos a morte biológica. Mas ela é a porta que se abre na direção da vida. Então, Cícero costumava dizer que não pode haver nada melhor do que uma velhice muito bem concentrada nos seus valores, na sua sabedoria. E que o Senado romano caracterizava-se então, no século I, portanto, depois de Cristo, por aqueles senectores, aqueles senadores, aqueles indivíduos da senectude, portadores de sabedoria,
portadores de conhecimentos, conselheiros da pátria, os chamados pais da pátria. Então nós podemos e devemos educar a nossa prole, mostrando que estamos em um mundo relativo, que está dentro do mundo da perpetuidade. Não existem dois mundos. Há um mundo real que se expressa no campo da energia pura e que se expressa no campo da energia condensada, que é a matéria. E dizer sempre para os nossos filhos que eles também vão envelhecer e que vivam de tal forma que, ao olharem para trás, não tenham vergonha da sua existência juvenil. Aliás, a frase é de José Riñeros, o filósofo argentino. Velho é todo aquele que está amarrado ao passado, aquele que tem manias, que tem culpas, que tem vínculos. Então este envelheceu no momento do compromisso negativo. Desta forma, deveremos dizer com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade, que o fenômeno do envelhecer é o primórdio do fenômeno desencarnar. E sempre repetindo, quando meus netos, meus bisnetos me dizem: mas tio, você é tão velho. Eu disse: por incrível que pareça, também eu já tive a sua idade. Até eu duvido que já tive a sua idade, foi há tanto tempo. E eles me olham cheios de surpresa. Eu digo: mas tem uma opção, meu filho, se você não quiser envelhecer, quer? Não. Eu digo: então desencarne logo para ganhar tempo, porque fatalmente vai chegar lá. Como explicar uma constelação familiar onde seus membros são em número de 7? 4 vivem em constante turbulência e 3 esforçam-se para buscar a harmonia e a paz. O Sol não resplandece e a Lua tem dificuldade de iluminar. O Sol tem a obrigação de converter a sua massa em energia. O Pai tem o dever de continuar brilhando, porque ele recebeu uma dosagem de energia para que a irmã Lua possa sempre refletir a luminosidade do seu amor. Aliás, até eu quero parabenizar essa constelação familiar, na qual 4 vivem em turbulência, apenas 4 entre 7. Lá em casa nós éramos 13 em turbulência. E dava certo. Porque minha mãe, por exemplo, quando queria falar, dos todos falando alto, porque adolescentes e adultos em casa, não era brigando, era discutindo, falávamos alto. Minha mãe, pequenina, chegava naquela roda e começava a falar. Só que a gente não ouvia. Um irmão nosso, que era um dos mais velhos, gritava: calem a boca para a gente escutar minha mãe. Aí todo mundo calava a boca e a ouvíamos. Ela conseguia dobrar-nos falando baixo. E quando ela falava baixo, ela perguntava: por que é que estão gritando tanto? E nós nos olhávamos e perguntávamos: e estamos gritando? Ela disse: tanto que eu não sabia o que era que estavam falando. Conseguia controlar esses astros errantes, que apesar de errantes não se chocavam. É uma bênção de Deus que numa família onde existem 7 membros, 4 em turbulência, estão realizando um trabalho de renovação. É necessário que o Sol que sustenta preserve os seus postulados, desde que 3 deles estão colaborando, e isto é uma verdadeira bênção. A melhor maneira para explicar é que os 7 vieram de regiões diferentes. Aqueles 3 bons já viveram com esses genitores. Aqueles 4 estão iniciando as suas experiências evolutivas, ainda trazem muitas marcas, muitos conflitos. Alguns outros são imaturos, necessitam da maturidade, da experiência, do carinho, da perseverança, que sempre vai à culminância dos objetivos. O que fazer para ajudar uma criança de 12 anos que desde cedo vem demonstrando um comportamento agressivo, diz palavras chulas, apresenta gestos obscenos, apesar da idade e de frequentar a escola, não é alfabetizado? Nós estamos diante de um caso patológico. Esta criança é um espírito velho, assinalado por problemas muito graves, necessita de terapêutica, porque é um doente, para poder acalmar esse ressumar das energias perturbadoras da existência anterior. A dificuldade da aprendizagem
é característica definidora de uma deficiência mental, que necessita de uma terapia psicológica para poder tirar o conflito que inibe o desenvolvimento intelectual. E esse desenvolvimento intelectual, de certo modo perturbado, vai levar a consequências no comportamento sociológico, no relacionamento social, em casa e fora. Então, este menino necessita de terapia. Nós, os espíritos, sabemos que os nossos vícios de ontem podem ser recuperados pela boa orientação pedagógica de hoje e pela boa assistência psicológica. Para isso existe a psicologia, para penetrar nos escaninhos do subconsciente e mergulhar no inconsciente profundo para encontrar as causas dos desajustes e ajudar a criança, o adolescente, o adulto, seja quem for, a reencontrar-se consigo mesmo. Então, nós aconselhamos uma terapia psicológica, mas na nossa visão espírita, uma terapia de passes, de água fluidificada, a psicoterapia da paciência, conversar, até encher os escaninhos do seu consciente atual de ideias dignificadoras, para que a consciência, quando arquive essas experiências no inconsciente, elimine aquelas negativas que estão saindo pela catarse, e em breve virão as boas ideias de volta à consciência como estado de equilíbrio e de renovação. Como ajudar uma criança de 11 anos que desde os outros vem roubando familiares, professores, lojas? A família já buscou ajuda psicológica e espiritual, mas a situação vem piorando, agravando-se cada dia. Normalmente, uma criança que mente, que furta, que rouba, é uma criança que tem um grave conflito de inferioridade. É uma criança que não se sente amada. Não quer dizer que ela não seja amada. Ela tem insegurança afetiva. E então faz a coisa errada para chamar a atenção. É o que a psicologia denomina como NV, necessidade, NA, necessidade de atenção. Então, essa criança vai necessitar de continuar com uma assistência de natureza psicológica por bastante tempo. E talvez de assistência psiquiátrica, porque há 2 anos, há 3 anos ela vem com esse comportamento doentio. Já se transformou numa fixação e necessita de uma assistência psiquiátrica especializada. Mas continuar com a assistência espiritual, sempre falando com paciência e dizendo: você tem necessidade de valorização, tem necessidade de atenção, NV, NA. Mas não precisa, porque nós lhe amamos. Mesmo que você continue furtando, roubando, mentindo, nós vamos lhe amar. Embora não concordemos com isto. Enquanto somos nós, temos paciência. Mas em breve, você estará aos braços com a polícia. E lamentavelmente irá sofrer as injunções policiais que nós não podemos evitar. E no fundo, é uma tremenda provação para a família, que talvez não haja vigiado pequenos erros da primeira infância, porque não se pode começar a educação em determinado período, quando já se fixaram hábitos doentios, negativos, perturbadores. Mas sempre é tempo para se fazer algo em favor da educação. Sempre é tempo. Filhos e pais encontram-se em um verdadeiro choque de geração. Como proceder diante da recomendação dos psicólogos de que devemos negociar os valores que julgarmos perenes? O negociar aqui não é no sentido de vender, de trocar, como no marketing. É de estabelecer parâmetros de comportamento. Nós temos determinados valores, e esses valores éticos nós não vamos ceder. Não vamos deixar, por exemplo, que nosso filho chegue em casa a hora que ele quer. Temos que estabelecer o limite. Então negociamos com ele. Toda vez que você ultrapassar o limite da chegada da hora em casa, nós nos veremos constrangidos a lhe cercear o direito e a liberdade a outros prazeres. Este é o negociar.
Se você não for bem comportado na escola, caso não corresponda, nós não lhe daremos recursos para você ter as recreações que deseja. É esse que é o negociar de valores. Não é impedir que faça, é mostrar ao educando que há limites. E esses limites a vida nos impõe, a vida fisiológica. Se eu comer muito, eu tenho um problema gastrointestinal. Se eu dormir muito, eu perco a lucidez. Se eu dormir pouco, eu fico desequilibrado. Se eu comer pouco, o organismo exige alimentação para manter a nutrição. Então, negociar aqui é estabelecer os nossos valores éticos e dialogar para que esses valores sejam respeitados. Então, nós concordaremos com eles em alguns itens, desde que eles atendam aos nossos itens. A doutrina espírita preconiza que a família, em afrouxando os laços, apresentará uma recrudescência do egoísmo. O que dizer dos chamados novos modelos famílias, como os casais da mesma opção sexual? Dizer que está muito bem. Se o indivíduo é de ter uma vida de corrupção, de entrega promíscua, em uma conduta específica que não pode corrigir, melhor será que legalize essa conduta dentro de uma pauta de dignidade e de respeito pela sociedade. No caso da adoção de filhos por esses casais, nós deveremos respeitar-lhe a opção, mas naturalmente não podemos negar que estamos diante de algo inusitado dentro da ética moral e da educação. Só o futuro nos irá dar a resposta. Porque um casal de lésbicas que adota o menino do sexo masculino, uma criança, está muito bem que ambas dêem o maior carinho, mas essa criança há de sentir a falta da paternidade. A figura masculina em casa é essencial para a educação da criança. Como vai reagir? Não sabemos. Somente depois que passar este ciclo, que verificarmos os novos valores da família do amanhã, é que veremos quais são os efeitos. É prematuro dizer se serão felizes ou se serão desditosos, porque podemos estar embutindo um preconceito. E qualquer tipo de preconceito é danoso. Se se trata de um casal de gays masculinos e tem uma filhinha, adota uma filhinha, a princípio é uma boneca, mas a bonequinha cresce. A figura da mãe, como vai entender a figura da mãe? Como será o seu relacionamento afetivo mais tarde? Irá copiar o modelo daqueles que hoje são seus pais? Não irá sentir a falta da ternura materna, do calor? Então a nova psicologia está em observação para estabelecer os parâmetros consequência dessa experiência nova em nossa estrutura social e familiar. Vivemos uma onda de profunda transição. O que dizer e o que fazer diante de tantos crimes hediondos? Dizer que são crimes hediondos. O que fazer? Comportarmos-nos bem. Não nos deixarmos arrastar pela mídia enlouquecida. Infelizmente, a mídia é uma exploradora dos nossos sentimentos e vive particularmente do escândalo. No último mês, já não suportamos mais a apresentação da tragédia, na qual a grande vítima foi uma criança atirada de um 6º andar. Informar que foram os pais, o pai e a madrasta, ou um bandido, isso é tarefa que compete à polícia e não aos órgãos de informação, precipitando julgamentos, gerando iras, criando situações embaraçosas. Diziam-me pais preocupados, o seu filhinho chegou em casa e perguntou-lhes: mamãe, é verdade que os pais cansam das crianças e depois jogam-nas fora, atiram-nas pela janela? Os pais ficaram aturdidos. Mas o que é isso? Era na escola. Os meus coleguinhas disseram que um pai e uma mãe ficaram cansadas da filhinha e jogaram a filhinha fora. Eis aí um drama. Não me havia ocorrido esse fenômeno na mente infantil. As outras crianças vão olhar para seus pais com certo receio, porque a mídia está explorando até a última gota
e saturando-nos, como se só houvesse a miséria, como se somente houvessem casos dessa natureza. As estatísticas falam de mais de 200 milhões de crianças maltratadas, crianças violentadas, crianças abusadas na terra. Mas tudo isso é resultado de quê? Da educação, que era formal. Era um verniz que se passava no indivíduo para proceder bem em sociedade, mas que não lhe modificava a estrutura íntima, que não o preparava para os enfrentamentos. Daí nós sempre somos surpreendidos com esta frase: mas é uma pessoa gentil, trata-se de um cavalheiro. Nunca pensaríamos, dizem os vizinhos, que cometesse tal crime, que se permitisse tal ou qual comportamento. A educação, verniz, instrução, a aparência. Uma boa educação, trabalhando o indivíduo, vai evitar que ele tombe nos imensos desvios, mesmo que tenha tendência da pedofilia, da agressividade infantil, dos deslates, porque o indivíduo desperta a consciência. Uma das funções da educação é despertar a consciência do sim, mostrar que o indivíduo é um fulcro em torno do qual gira todos os equipamentos que constituem a organização social. Ele é membro fulcro e é também célula que gira em torno de outros fulcros: os governos, as administrações, as lideranças. Então nós somos sempre constelações. Necessário, portanto, se torna que cada um de nós faça a sua melhor parte. Choca-nos a hediondez desses crimes, essa violência terrível. O bandido assalta, depois volta, se atira e mata na sua alucinação e desvario toxicômano. Mas o que é que nós estamos fazendo, se nós também somos bastante violentos? Se nosso comportamento, nós somos agressivos, damos respostas grosseiras. Eu tenho visto, ouvido e sido também objeto de fazer uma simples pergunta e a pessoa me dá uma resposta que eu fico constrangido e lamento haver perguntado, e me faço o propósito de perguntar nunca mais, porque eu nunca sei como o outro vai reagir. Isso também é hediondo. Nós vamos bloqueando-nos e isolando do nosso relacionamento afetivo aquelas pessoas tacitamente grosseiras, quando elas podem ser perfeitamente gentis, até formalmente. Eu narrei, não há muito tempo, uma experiência que tive em um país latino-americano no ano passado. Noto que, principalmente no funcionalismo público, as pessoas estão sempre de mau humor, com grandes exceções. Parece que estão ali com raiva de todo mundo. Nós perdemos o sentido de atender bem. Se é no check-in de uma companhia de avião, se é em uma empresa qualquer, se vamos fazer uma compra, o outro está sempre agressivo. E eu digo, mas meu Deus, o que se passa com a sociedade? Deveria estar feliz porque está trabalhando. Queixa-se este porque não tem emprego, até a hora que tem um emprego. Uma semana depois está de mau humor, porque está ganhando pouco. E para que aceitou o emprego? Para que aceitou o trabalho? Então eu havia ido pregar nessa cidade, que vou desde 1969, no Caribe. E ao terminar a última palestra, os amigos levaram ao aeroporto, que ia pegar um voo às 2 da manhã, com destino ao Panamá, depois a São Paulo e a Salvador. Eu cheguei ao aeroporto mais ou menos à meia-noite, fiz o check-in e dirigi-me para a entrada, a fim de ir para a ponte de espera. Aquelas 2 horas eu iria utilizar-me para ler algo, acompanhar a vida, estar a par dos acontecimentos. Quando eu cheguei no setor dos passaportes, eu entreguei o meu passaporte e um funcionário estava de muito mau humor. Ele olhou para mim com um misto de ira e de desdém e perguntou: o senhor pagou o imposto de turismo? Eu respondi: eu não sabia. Eu tenho vindo aqui todo ano. Mas é uma exigência nova.
O senhor pagou? Eu disse, não, estou dizendo que não sabia. Mas como não sabia? Olha ali uma tabuleta dizendo que tem que pagar $15 como imposto de turismo de saída do país. Quase me bateu, porque eu não sabia. Eu então respirei e disse de mim para comigo, eu vou dar uma lição nesse sujeito, que ele não vai esquecer até a 10ª geração. Então eu sorri e disse, aonde está a tabuleta? Ele disse, ali. Eu olhei para cá. Ele disse, do outro lado. Eu disse, qual do outro lado? Ele disse, não enxerga não. Eu disse, não, quase que eu não enxergo. Ele perdeu um pouco o equilíbrio. Eu disse, eu sei que o senhor é um homem, porque eu estou vendo vulto, pela voz, mas eu não sei, desculpe-me. Mas o senhor tem os olhos tão claros. Eu disse, mas é assim, quem vê cara não vê coração. Quem vê olho puro não sabe que tem miopia. Eu tenho uma miopia muito grande. Ele teve um choque, não me podia condenar por enxergar pouco. Ele mudou o tom de voz e disse, pois é, o senhor deve ir ali ao balcão. E apontou ao balcão, e eu olhei do outro lado. E pagaram os $15. Eu disse, meu filho, você me ajudaria, por favor, para eu não tropeçar? Ele ficou hesitante, me olhou assim desconfiado. O senhor não consegue? Eu digo, sim, eu consigo, é claro, porque eu vim andando. Mas se você me ajudasse, eu agradeceria. Ele saiu, já mudou. Saiu, me pegou no braço e eu fui meio às apalpadelas. Até lá. Quando chegamos ao balcão, eu tirei a carteira e dei-lhe, pague para mim, por favor. Mas embora eu fosse quase cego, quando ele abriu a carteira, eu cravei meu olho na minha carteira, porque não sabia o que podia acontecer. Ele tirou os $15, pagou, prendeu o recibo no cartão de embarque. Ele disse, muito obrigado, mas como você foi gentil, muito obrigado mesmo. Ele ficou meio desconcertado e me disse, o senhor não sabe o trabalho que nós temos aqui. Eu disse, mas vocês ganham para isto, não é? Já que a gente ganha, tem que trabalhar. Mas o que eu queria é que ele ficasse consciente da grosseria. No momento que eu ia atravessar a porta do raio-x, ele se vingou de mim. Porque ele olhou para um colega lá dentro e gritou, fulano, agarra aí o velhinho que ele é quase cego. Eu achei de uma deselegância chamar uma coisa desta de velhinho. Cego até eu aceitava, mas aí me pertiguei para mostrar que ele estava enganado. Coloquei a pasta e o laptop. Aí veio outro correndo um momentinho, me deu a mão. Eu disse, ai meu Deus, tenho que continuar cego. Aí atravessei. E o outro, uma outra personalidade, eu ajudo o senhor. Pegou minha pasta, pegou o laptop. Qual é o portão do senhor? Eu digo, meu portão é X, eu vou levar o senhor lá. Ele disse, não precisa não, muito obrigado, vou. Eu digo, ai meu Deus, perdi as 2 horas. E então foi levando e eu tinha que ir às apalpadelas. Fui, chegou de frente da gate. Ele me colocou e disse, olha, o senhor está vendo ali? Eu disse, mais ou menos. Quando chamaram, o senhor entra. Mas eu venho colocar o senhor lá dentro. Eu digo, não venho, não. Venho. Meu Deus. Ele saiu, eu abri a pasta, tirei um livro e coloquei ao lado. Então eu lia para ver se ele vinha ou se não vinha. Mas daí a pouco, quando eu estava me interessando pela leitura, eu estava lendo um livro muito curioso, quando Nietzsche chorou. Imagine, é um livro terrível para a minha cultura, pesado, extraordinário, de um psicanalista estudando o comportamento de Nietzsche. Então, quando eu estava no auge, ele fazendo uma psicanálise em Nietzsche e vice-versa, lá vem o primeiro, eu fechei o livro. Aí veio, Mr. Pereira, porque em espanhol o segundo nome é o nome do pai, diferente de nós. Ele, sim, é você. Ele disse, sim senhor, posso sentar no seu lado? Eu digo, pode, sim senhor. Senhor Pereira, eu vim pedir-lhe desculpas. Notem como a gente pode educar. Eu disse, mas desculpa por quê? Eu fui muito grosseiro com o senhor, não foi? Eu digo, foi sim, foi muito grosseiro. Afinal, meu filho, você é meu empregado, sabia? Ele disse, não senhor. Eu digo, sim. Eu paguei $150 do visto para entrar no seu país. Paguei 15 para sair. É com esse dinheiro que o governo lhe paga. Dai o nome funcionário público. Ele é um servidor do público que paga ao governo, através dos impostos, para o governo dar-lhe o trabalho.
Ele disse, eu não sabia. Eu digo, pois fique sabendo. A partir de agora, cada cliente que chegar é seu patrão. Trate bem. Então ele me disse, o senhor não sabe a minha vida. Eu estou com um problema doméstico muito grave. Minha mulher, separamos-nos. Eu planejo matá-la, planejo suicidar-me, ando provocando uma briga. E desabou. Quando eu olhei, ele estava com a cabeça no meu ombro, chorando. Eu então estendi a mão e disse, eu compreendo, meu filho, mas a sociedade não tem culpa. Foi você quem escolheu a mulher. Você não consultou a ninguém. Então tem que pagar o ônus do nosso livre-arbítrio. Mas tenha paciência. Se você morrer, não resolve o problema. Se a matar, complica a sua vida. Será que ela é tão valiosa que você deve exterminá-la? Como que destrói um animal selvagem? Mas lembre, matando o animal não lhe mata o veneno, porque esse ser vai para o além. E comecei a citar Allan Kardec sem dizer. Ele ouviu e eu lhe disse, olha, você deve ser muito jovem. Eu calculo que você tenha 26 a 28 anos pela sua voz, pela sua sombra. Ele disse, 26 anos. Ele disse, você tem toda uma vida, imagine, eu tenho 79 naquela época. Amanhã já serão 81. Ave Maria. Então, eu disse, quantos anos você tem pela vida? Este momento é uma experiência que vai ajudar você a ser muito feliz. Falei da necessidade de compreender o outro. Será que você não deu motivos para que sua mulher também cansasse? Ele disse, realmente eu não sou grande coisa. Ele também não é nem grande nem pequena. Pelo contato comigo, eu imagino você no cotidiano. Se a minha que você nunca viu, você agiu assim. Imagine com quem você convive. Muitas vezes nós transferimos a nossa responsabilidade e dizemos que é culpa do outro. Não é culpa nossa, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Falei bastante. Ele diz, mas quanto eu agradeço. O senhor me desculpa? Eu digo, não, você já se desculpou. E eu estou de pleno acordo. Você imagina, faz assim comigo, que sou quase um invidente. Agora imagine uma pessoa grosseira, reagia, teríamos um caso perfeitamente indispensável. Ele disse, é verdade, eu vou tentar mudar de conduta. Ele disse, graças a seu gesto de homem de bem, porque é um homem que reconheceu o erro, eu quero lhe dar um presente. Você sabe que aqui no Mar Caribe, os piratas enterraram muitos tesouros. Ele disse, é verdade, pois eu tenho o mapa do tesouro aqui do Mar Caribe. Ele esfogou e disse, não me diga. Digo, o senhor tem o mapa? Tenho. E vai me dar? Vou. Por que o senhor vai me dar? Porque eu tenho o mapa, mas como eu não enxergo, não adianta nada. Se eu hei de dar a qualquer pessoa, eu vou dá-lo a você. Abri a pasta, tirei o Evangelho segundo o Espiritismo espanhol e disse, aqui está o mapa do tesouro. Ele olhou e disse, mas é um livro? Eu digo, é um mapa. O tesouro está aí dentro. Ele disse, Espiritismo, o que é isto? Eu digo, meu Deus, a minha missão é cego, morrendo, explicar o que é Espiritismo. Então eu expliquei o que era, falei que eu era espírita, por isso ele disse que ninguém morria tal, e que eu estava ali na cidade dele para divulgar a doutrina. Eu li na imprensa que um brasileiro tinha vindo aqui para fazer palestra. Foi o senhor que foi entrevistado na televisão? Fui, sim, senhor. Eu digo, ai meu Deus, tomara que ele não tenha assistido o programa, porque na televisão eu enxergava, depois da televisão eu fiquei cego. Era uma coisa complicada. Eu sei que conversamos e eu disse, é o melhor tesouro que eu lhe posso dar, porque este mapa mudou a minha vida, que possa mudar a sua vida também. Aí tem o meu endereço, depois você me escreve. Ele ficarei muito grato. E lhe recomendo, procure aqui a Associação X. Olhe no catálogo telefônico, porque eu não sei o endereço de memória. Vai fazer-lhe um grande bem. Ele disse, Mr. Pereira, muito obrigado. Que Deus o acompanhe. Eu disse a você também, meu filho. Era um filho do sentimento. Um jovenzinho de 26 anos, que queria conquistar o mundo. Ele saiu. E eu fiquei aliviada e orei, agradeci a Deus, envolvi-o em onda de ternura. E quando eu pego novamente o momento que Nietzsche ia chorar, lá vem o outro. Eu digo, meu Deus, Nietzsche vai chorar sozinho, porque eu não tenho jeito. O outro veio, tudo bem, senhor Pereira? Eu digo, tudo bem.
Era a hora da chamada, ele me levou pelo braço. Olha aí o paradoxo, um e outro. Me colocou na poltrona, chamou a comissária e disse: cuidado com o senhor Pereira, ele é quase cego. Mais 2 horas de cegueira, paguei caro. De quando em quando ela chegava: tudo bem, senhor Pereira? Eu digo: tudo bem. Quer um lanche? Eu digo: não, minha filha, eu estou de dieta. Ah, mas não parece. Eu imagine como era antes da dieta. Se em plena dieta não parece, imagina o estado natural. Quando eu saltei no Panamá, eu respirei, como a cegueira é horrível. Respirei, voltei ao normal, houve um milagre da recuperação da vista. 3 meses depois, em junho, eu recebo uma carta daquele guarda aduaneiro: querido irmão Divaldo, eu estive na associação tal. Eu digo: olhe, na carta que eu lhe fiz, eu contei, tive que apelar para uma cegueira imaginária para poder sensibilizar o seu coração que estava doente e etc. Quero dizer, em suma, que essas agressões lá de fora do extremo são fruto dessas pequenas agressões. Nós temos o prazer de não servir. Então, psicologicamente, existem 2 tipos de criaturas humanas na Terra: as pessoas parede, elas sempre impedem. Nós perguntamos: você pode? Não, não posso. Nem ouve o que é. Você poderia? Não posso, estou muito ocupado. E já nos interdita. E as pessoas ponte, aquelas que são o meio de atravessar de um extremo ao outro, são as pessoas pontes. É tão bom podermos ser pessoas pontes. Daí, toda essa tragédia dos crimes hediondos começa, não poucas vezes, na intimidade doméstica, quando os filhos se agridem, quando os pais se agridem, quando os parceiros brigam, apresentam-se desnudos, um ofende o outro, desnuda. Você pensa que não sei o seu caráter na vista dos filhos. Então perde-se um parâmetro, uma medida de equilíbrio, perde-se o valor do respeito que deve viger entre nós. Então, claro, a criança vai achar que o mundo é assim. Ou ela foge para a timidez, ou ela se torna pior do que aquilo que viu. Muita gente tímida é porque tem medo das cenas que viu no lar. Então o lar tem uma responsabilidade muito grande. Também acredito que nascemos para viver e conviver em família, mas sempre me senti deslocada do grupo familiar, diferente e distante de irmãos e pais. Apenas de minha mãe me sentia próxima, que desencarnou precocemente, era minha afinidade. Como explicar isto? Tenho a sensação de nunca ter por perto fisicamente pessoas que amo. Por quê? Parece-me um último desafio, um eterno desafio. É que você não é membro espiritual desta família. Veio nela para treinar fraternidade. Como é que nós vamos desenvolver determinado tipo de sentimento no lugar em que este sentimento é comum? Teremos que o treinar no lugar em que esse sentimento é difícil. Para podermos conviver na família universal, onde as pessoas são tão díspares, umas tão agressivas, outras tão tolerantes, outras tão permissivas, é necessário que aprendamos no lar esse tipo de fraternidade, lidando com irmãos diferentes, aos quais somos convidados compulsoriamente a amar, o que não é factível da primeira vez, pelo menos a tolerar, depois a compreender e por fim a estimar. Às vezes o máximo que conseguimos é estimar aqueles familiares difíceis e nós nos sentimos irmanados, embora diferentes. Por que isso acontece com você? Porque certamente extrapolou na afetividade, desrespeitou-a. Quantas pessoas são cercadas de carinho e que menosprezam esse carinho, recebem a atenção que devolvem com a ingratidão. Então é da vida, é a lei de causa e efeito. Voltam pela mesma estrada para valorizarem aquilo que desperdiçaram, faltando neste momento. Aproveite maravilhosamente estes dias
Tenha certeza de que a sua mãezinha vela por você e caminha ao seu lado. A falta de uma afetividade pessoal de alguém, muitas vezes deve ser um conflito que você tem. Há muita gente que está lhe olhando com ternura, mas você se fechou. É inevitável. Você acha no inconsciente que não é merecedora de afetividade. Então não descobre as pessoas que lhe querem bem. E quando alguma se acerca, já fica pensando que aquilo é para explorar. É porque ele considera descartável. E aí não dá expansão à afetividade. Abra-se à afetividade. E se não receber, doe-a. Sempre afirmamos com Joana de Ângeles que o amor é um bumerangue. Atiramos o bumerangue, ele vai voltar. Não importa quando, mas não façamos para que ele venha imediatamente compensando. Então ame, procure trabalhar numa instituição onde haja carência de afetividade. As instituições governamentais e outras particulares, muitas ONGs, tem às vezes pessoal qualificado, mas não pessoal afetivo. Pessoas técnicas, alguns técnicos demasiadamente técnicos, que chegam a ser frios, necessitam de pessoas mais calorosas, mais afetivas, mais paternais. E a maternidade aqui, eu coloco também no lado masculino, porque Friedrich Nietzsche, esse notável filósofo pessimista, dizia que o verdadeiro amor é quando um homem ama como se fosse mãe da pessoa amada. Então vamos colocar aqui no sentido amplo a maternidade, masculina ou feminina. Será que podemos encontrar respostas para casos como o do pai austríaco, para Isabela Nardoni, Susana e tantos outros? Será que apenas a reencarnação é suficiente para tal respostas? Às vezes me questiono se a reencarnação pode responder a tudo. Pode. Tudo que atiramos para cima volta. É a lei da gravidade. A reencarnação é uma lei universal, como as 4 leis que regem o universo. A lei da gravidade, do eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. E hoje já se fala numa 5ª lei, provavelmente a lei do fluido universal. Então a reencarnação responde a todo e qualquer quesito interrogativo. No caso desse pedófilo monstruoso, nós temos um fato de reencarnação. É difícil muito elucidar, porque cada quem é um indivíduo. No caso da menina Isabela, que acabamos de enfocar, nós estamos diante de um enigma que somente iremos entender de lá para cá e não daqui para lá. Eu me vou tornar claro. Narram as tradições do mundo espiritual que Cristóvão Colombo, quando percebeu a sua tendência náutica, através de cálculos matemáticos e de uma intuição, ele sabia que, se viajasse na direção do oeste, ele encontraria terras. Todos nós lemos isto no curso primário, depois no secundário. E estava tão certo disso que ofereceu seus serviços à corte de Nápoles, de vários países na época na Península Itálica, e veio oferecer também na Península Ibérica, a Espanha. Os reis católicos que acabaram de conquistar a liberdade total, expulsando os últimos mouros de Granada, a vitória dos reis católicos influenciou Isabel, a célebre rainha católica, mulher de Fernando, a vender as suas joias para embarcar no sonho de Cristóvão Colombo. Ela desejava fazer algo que fosse além das guerras contra os muçulmanos na Espanha. E ele, navegando, conseguiu encontrar terras. Do ponto de vista espiritual, é uma história fascinante. Em determinado momento, narram os arquivos do mundo espiritual, quando as 3 naus, Santa Maria, Pinta e Nina, encontravam-se vitimadas pelas calmarias e um calor terrível sobre o oceano. Os irmãos Pinzons, porque cada um deles governava uma nau, e a nau de Colombo ia à frente, pediram uma entrevista
ao grande navegador. E esses apontamentos dizem que a entrevista teve lugar em a nau Capitaneira. Estava muito abafado e os irmãos Pisons disseram a Colombo: temos que voltar. A água acabará no máximo em 2, 3 dias. As provisões também estão esgotando-se. E nós temos que voltar. É um sonho. Não existe terra se continuarmos nesta viagem para o oeste. E Colombo, desesperado, teria subido à parte superior do navio e ali no convés ele deitou para relaxar um pouco. Narram, repito, as anotações espirituais, ele teria tido, naquele estado de consciência levemente alterada, ele teria tido uma visão de 3 fantasmas femininos que apareciam apontando na direção do oeste. Ele então ficou deslumbrado, recobrou a consciência, desceu e disse: pois não, eu cedo em voltar à Espanha, ao porto de Palos, mas pelo menos dei-me 2 dias a mais. Na manhã seguinte, o marinheiro que vigiava deu grito de sinais de terras, troços de madeira, objetos que denotavam terras, e então gritou: terra à vista. O navio Santa Maria dá um tiro de canhão e eles avançam e vão encontrar terra firme. Jogam a âncora e à medida que a âncora desce, para surpresa geral, exigia muita corrente. E então eles gritaram: que honduras, que funduras, hondo, fundo. Eles haviam descoberto Honduras. Mas por que Cristóvão Colombo conseguiu isto? Porque ele já havia estado no Canadá quase 2000 anos antes, quando fora um navegador viking que, saindo da Escandinávia em uma barca muito singela, viajando na direção do oeste, ele chegou às terras canadenses. Oportunamente, entre os anos 50 e 60, houve uma grande aventura para repetir essa façanha daquele escandinavo viking. Foi a experiência com Tiki, em que navegadores noruegueses refizeram com uma embarcação de junco com as mesmas características esta viagem. Estava no inconsciente dele. Ele vem para a terra trazendo essa tarefa de reencontrar a América. Ele esteve no Canadá, partindo do norte da Europa. Agora, partindo do sul, ele foi encontrar o quê? A América Central. Estava mais ou menos dentro dos seus parâmetros. Então esse espírito, naquele momento, recebeu ajuda do mundo espiritual. Mas como ajuda do mundo espiritual? Naquele estado de paranormalidade, de consciência levemente alterada, aqueles seres que se lhe apresentam numa visão psíquica, um desses seres era sua mulher, Felipa Perestrello, que havia morrido em Espanha logo depois que ele saiu. Ela agora vinha e apontava o rumo, estava acompanhando o querido amigo. Mais tarde, essa Felipa Perestrello reencarnar-se-á no Brasil, entre outras reencarnações que teve, como a doce poetisa potiguar Alta de Souza, aquela que aos 21 anos deixou um legado, um dos livros mais belos de literatura feminina, Horto, um livro tão notável que primeiro foi publicado em Paris, para depois ser publicado no Brasil, traduzido. Alta de Souza, a doce cotovia do Rio Grande do Norte, a suave cantora, era a reencarnação desse vulto notável, Felipa Perestrello. As outras duas também se reencarnarão no Brasil e acompanharão, todas 3, Cristóvão Colombo, que mais tarde se reencarnará como Padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, o padre aviador. Ele tinha necessidade de conquistar terras,
estava no seu inconsciente. Olha a reencarnação explicando. Ele sabia que era possível um dia encontrar um instrumento mais leve do que o ar, e reencarna-se como Alberto Santos Dumont. E consegue contornar a Torre Eiffel com o seu objeto voador, o Demoiselle. Suicida-se e volta a reencarnar-se. Limitado agora pelo desespero do suicídio praticado. E aquela alma querida de Felipa Perestrello acompanha-o nessa trajetória como outras. Então é natural que nesses casos de tragédias há um relacionamento muito doloroso entre a vítima e o algoz. O algoz de hoje foi a vítima de ontem, que não teve resistências para superar aquela injunção desagradável, perturbadora. Este homem da Áustria, que é um psicopata, e certamente teremos informações mais lógicas, porque ter no porão por tantos anos uma filha, e ela não gritar, ela não chamar atenção, procriar várias vezes desse pai no relacionamento incestuoso, nós temos aí um caso trágico de antiga amante, que renasce na condição de filha para sublimar o amor, e que o homem não resistiu, tornando-se pedófilo. Agrediu talvez na infância, logo depois na adolescência, e no inconsciente ela aceitou, porque silenciou, porque submeteu-se por anos e anos a fio. Quando a sociedade volta, a mãe não notou, entre aspas, nada de estranho. Qual é a mulher casada que não nota o seu parceiro tendo alguém num triângulo de afetividade? Quem é que não nota? Todos nós notamos. Quando alguém se fascina por outrem, muda de comportamento. É natural. Então, é muito complexo, mas a reencarnação explica sim a tudo que nos constitui incógnitas, desde que tenhamos as bases do conhecimento causal para chegarmos ao efeito. Uma estranha do ninho. Assim sou com minha família consanguínea. Sinto-me melhor, não sinto-me melhor do que eles, mas sinto-me muito longe espiritualmente de todos eles. Por quê? Eu já o disse. Porque está ali para desenvolver o sentimento da fraternidade. E ao invés de afastar-se como a estranha no ninho, tornar esse ninho um lugar encantador, no qual a fraternidade possa ter a sua vigência e você realizar-se e não mais ser uma estranha. Procure ver os valores positivos daqueles membros que estão à sua volta e terminará por encantar-se. Todos nós temos isto. Olhamos uma pessoa que nos parece antipática, destituída de certas condições de beleza, e à medida que nos aproximamos, vamos descobrindo aquele verdadeiro córrego de diamantes que estava encoberto por cima pelas águas lodosas, e passamos a sentir-nos muito bem ao lado dessas pessoas. Esses indivíduos são, na minha família, agressivos, rancorosos, mentem, traem. Entende? Entendo. Tudo que rejeito, mas não me sinto melhor do que eles, apenas muito distante. Aí está, mentiroso com mentiroso, agressivo com agressivo, porque eles devem ter o mesmo julgamento de você. Mude você. Já que não podemos mudar o mundo, mudamos-nos e o mundo se torna melhor. Na doutrina Rosa Cruz, já me referi oportunamente a uma grande escritora que criou uma frase que eu considero pessimista, embora verdadeira, dizendo o seguinte, eu não cito o nome da autora em respeito ao seu valor, diz ela textualmente: quando alguém cai, a sociedade cai com ele. É verdade. Mas quando alguém se levanta, a sociedade se levanta com ele. Então eu optaria por dizer que no momento em que alguém se melhora, a sociedade torna-se melhor. Que sejamos nós, de início, cada um a seu turno, aquele que se melhora em favor de uma sociedade mais feliz. Sai Baba afirma:
Nenhuma palavra pode chegar ao coração de alguém e transformá-lo se não sair do coração do educador que se transformou. Essa é a verdadeira educação pelo amor e pelo exemplo, proposta por Pestalozzi, em outras palavras, sim. A proposta de Sai Baba, denominada a educação pelos valores, é exatamente esta: fomentar a paz, desenvolver os atributos morais do indivíduo, amar o indivíduo. É essa também a proposta de Paulo Freire, o notável educador brasileiro. E se nós procurarmos educar pelo nosso exemplo, cada um de nós está sendo imitado. Por incrível que pareça, todos nós somos educadores, não nos damos conta. Sempre há alguém que está nos olhando, que está nos imitando, que nos acha mais bonito do que o que somos, como existem aqueles que nos acham piores do que o que nós estamos. Então, se nós nos conduzirmos bem, se nós oferecermos lições preciosas, estaremos educando, e a nossa mudança para melhor fará que o mundo, por sua vez, também seja melhor. Se nos encontramos em uma sociedade que não apoia a poligamia, qual o grau de comprometimento que o indivíduo adquire ao envolver-se em um triângulo afetivo? É a responsabilidade pelo desrespeito ao seu outro parceiro. Nós vemos uma sociedade permissiva, mas também uma sociedade culturalmente compreensiva, que nos estabeleceu instrumentos legais para termos uma vida digna. Eu tenho um relacionamento afetivo, saturo-me desse relacionamento afetivo. Eu disponho do instrumento do divórcio, se eu estiver casado, do instrumento legal da honestidade para dizer: até aqui eu vou com você, de agora por diante não mais. No entanto, se eu me permito a conduta poligâmica, se eu me permito uma terceira pessoa, eu sou um desvairado. Eu não tenho o menor direito de achar que a sociedade é que é ruim, porque sou eu a sociedade. Então eu farei a minha consciência de culpa, e essa consciência de culpa irá atormentar-me na próxima reencarnação. É aquela pessoa que não acredita que ninguém a ame, é aquela pessoa que sente a solidão física e que evita outros relacionamentos. É a consciência de culpa que se lhe encontra esculpida no mundo íntimo. Hoje é muito comum nas famílias a ausência paterna na vida dos filhos, o que causa danos psicológicos, morais e sociais. E os danos espirituais, como avaliar? Não temos um padrão para medir. Se, por exemplo, essa ausência produz danos morais que se refletem no relacionamento social, isso traz consequências espirituais para a vítima, sob a responsabilidade daquele pai negligente. Aliás, isso não é só da atualidade. No passado, os pais masculinos eram quase sempre ausentes da educação, que era uma tarefa relegada à mulher. O pai exercia sempre a oportunidade de exercer a sua função punitiva. Era a pessoa que chegava na última etapa para poder disciplinar, para poder impor, através da queixa que a mãe fazia por não ter valores morais para conduzir bem a família. Então, lamentavelmente, sempre houve, com alguma relatividade, ausência da presença paterna na educação. Mas, por outro lado, as concessões sociológicas, as conquistas, já permitem que a figura masculina não seja a figura do gestor, do mantenedor da casa, porque hoje os casais dividiram de tal forma as responsabilidades domésticas que acabaram ser aquelas diretrizes: mulher é que lava prato, mulher é que lava roupa, mulher é que passa ferro em roupa, mulher é que dá banho em filho. De maneira nenhuma. O homem tem as mesmas obrigações, lava os pratos, prepara a comida. Aliás, os melhores gourmets do mundo são todos masculinos. Apenas uma mulher está agora no cordon bleu entre uma das grandes gourmets, digamos de passagem, uma mulher brasileira e baiana, porque já viu, a comida baiana é excepcional, tanto ajuda como mata, quem não tenha cuidado. Então, nós vamos ver que o homem abandonou aquele pedestal de machismo, que era uma hipocrisia. O homem não chora, o homem é forte, o homem não demonstra as suas emoções. Ninguém mais fraco do que o ser masculino. Que o digam
esta frase e outras que eu ouvi no Dia das Mães no Centro Espírita. Era dia de distribuição de enxovais, e o presidente era um homem muito modesto, mas era um grande inspirado. E ele então ia fazer a distribuição para 30 mães gestantes, dando os enxovais. E eu fui fazer a palestra. Mas antes da palestra ele falou, foi uma tragédia. O homem disse coisas do arco da velha, e falou coisas tudo fora do evangelho, que não tinha nada a ver. E dizia assim, porque Allan Kardec disse isso. Não foi, irmão Divaldo? Eu aí ria, não podia fazer nada, não podia dizer que sim nem que não, porque eu não sabia de onde ele arrancou a coisa. Mas de repente ele teve um surto filosófico, foi um susto, e disse assim, eu quero parabenizar as mulheres. Deus é muito sábio. Agora é que eu constato. Naquela hora ele constatou, Deus fez a mulher mãe, porque só a mulher é que tem coragem para parir. Porque se fosse o homem a mãe, a humanidade acabava, porque ele só tinha o primeiro filho, o segundo ele não arriscava mais, porque o homem não aguenta dor. E é verdade. Então nós vemos agora o pai ao lado do leito do filho chorando, embalando o filhinho chorando, comovendo-se, limpando a casa, varrendo, banhando o filhinho, cuidando dele, enquanto a mulher faz outra coisa. Esta parceria integra a harmonia dos nubentes, dos parceiros, do casal, e é uma base para a família, porque a imagem do pai-mãe, da mãe-pai, vai ficar na criança, que se tornará um bom amigo, amiga, um bom parceiro, parceira, no momento da idade da razão. Portanto, essa ausência sempre foi sentida. Agora ela está mais caracterizada, porque o pai ausente é porque está ganhando dinheiro para sustentar a família. Sempre sugerimos, ganhe menos dinheiro, dê menos coisas aos seus filhos, dê-se mais aos seus filhos. Normalmente os filhos não conhecem muito bem os pais, nem os pais conhecem muito bem os filhos. Razão porque, quando algo é inusual, os adultos são tomados de surpresa, mas eu não sabia porque não observou, não conviveu, não descobriu. Os filhos adotivos se enquadram na constelação familiar como filhos. Eles fazem parte, no livro de Joana de Ângeles, que os senhores receberam, tem um capítulo dedicado aos filhos adotivos, que são aqueles filhos do coração, que vieram por outros ventres, mas que também são parte da nossa afetividade. E nesse capítulo eu posso falar muito bem, com perfeita tranquilidade, que não tive filhos biológicos, mas tive filhos adotivos. Ainda recordo-me de um desses filhos adotivos, que eu cuidei de alguma forma na Mansão do Caminho. Dava banho, colocava água de colônia Regina. E como havia uma água de colônia mais barata, parisiana, eu não posso hoje nem sentir o cheiro, porque a água de colônia Regina tanto servia para banhar a criança, como para botar nos incensadores junto dos cadáveres. Então era aquela mistura de angélica com água de colônia Regina, mas era o que eu podia dar ao meu filho. Então eu comprava, quando viajava, água da Cinelândia, um perfume que matava os obsessores. Então eu colocava para meu filho. Muito bem. Ele era muito frágil, porque a sua mãezinha morreu nos meus braços, tuberculosa. Nós havíamos criado a Mansão do Caminho fazia pouco tempo, e alguém nos falou que num bairro em São Caetano, no Areal da Formiga, estava uma mulher tuberculosa morrendo, e ela dizia que não podia morrer porque tinha um filho, enquanto não deixasse o filho amparado. Então eu soube e fui visitá-la. Era uma choça, mas em cima da cama dela havia uma rede e o berço com o menino. Quando alguém a visitava, ela diz assim: não tragam nada para mim, tragam comida para meu filho. E eu fui visitá-la. Ela já estava com hemoptizas, e ela me disse assim: eu soube que o senhor tem um lar de criança, eu posso morrer em paz, o senhor toma conta de meu filho? Eu disse para ela: toma, sim, senhora, pode morrer em paz, que eu tomo conta de seu filho. Ele gordinho, ali em cima. Ela morreu nessa noite. Então eu peguei a criança, pedi a uma amiga nossa, Dona Alice Serra, para levar para a Mansão do Caminho. Cuidamos de queimar o barracão, tiramos-la, sepultamos-la. E então eu me afeiçoei muito a esta criança.
Afeiçoei-me e passei a cuidar, a dar banho, a princípio desajeitado. Hoje eu sou técnico em banho infantil, nessas banheiras que são também berços. Muito bem, adorava colocar talco e pó de arroz. Eu achava tão lindo. Pegava a pulsa quando batia, que o pó subia. Eu achava uma coisa maravilhosa. Mais tarde é que eu vim descobrir o perigo que podia asfixiar. Eu quase mato o menino de tanto pó de arroz, mas ele sobreviveu. Mas ele tinha um problema, contaminou-se com a mãezinha e passou a ter um problema respiratório muito grave. Recordo-me de um dia, eu era funcionário do IPASE e ele estava muito mal, febril. Então eu levei para o meu quarto, fechei tudo, orei bastante, coloquei-o na minha cama, depois de banhá-lo e de botar talco, é claro, coloquei ali e fiquei orando. Então, um espírito muito querido, Rabindranath Tagore, escreveu um poema que está no livro, que aliás encontra-se aí, Filigranas de Luz. Ó mensageiros do rei, abre as portas para ouvir o canto efusivo das vozes que vêm do céu. Um poema lindo. Ele me disse, é dedicado a ele. Então eu olhei para aquele pedacinho de carne que tremia de febre. Não sabíamos o que fazer, não tínhamos médico. O nosso médico era um veterinário aposentado do exército. Mas uma maravilha, ninguém nunca morreu. Ele sempre acertava. Mas não dava tempo de sair do Pau da Lima para pedir a consulta. Ele morava no bairro de Brotas. E o jeito era orar. Orei muito. E então, em determinado momento, depois que Tagore escreveu, eu vi chegar uma entidade esplêndida de luzes. Fazia-me recordar uma dama espanhola do século XVI. A indumentária longa, a gola alta, de um tecido engomado, todo ele trabalhado em rendas, o cabelo trabalhado com algumas joias. Ela adentrou-se flutuando e o piso ficou iluminado. Então ela me disse, vim visitar o nosso filho. Eu disse, mas que bom, ele foi seu filho. Foi meu filho. Eu demorei um pouco, porque antes eu fui visitar todos os órfãos aqui da comunidade. Como manda a lei divina de Deus, antes de vir atender aquele que me pertenceu biologicamente, eu fui visitar os filhos dos outros. Olhem a lição. Ela visitou todas as outras crianças órfãs e depois veio. Então ela me disse, veja bem, aplicou nele um passe e eu vi que ele se desdobrou. Desdobrou-se e apareceu-me como pajem de 16 anos. O sapatinho escarpim com uma placa de prata, a meia longa, os calções negros de seda, a roupinha, mais ou menos do século XVI, o cabelo a Júlio César. Então quando ele a viu, disse, mamãe, abraçaram-se. E ela disse, você não pode morrer, meu filho. Você tem algo a resgatar na terra. Você não pode morrer. Ele então se aproximou de mim e me disse, não me deixe morrer. Eu preciso do meu corpo. Eu perguntei, o que é que eu faço? Perguntei a ela. E ela me disse, transfunda energias. Transfira as suas energias para ele. Eu levantei-me, fui aplicando agora energias, doando-as. Ela levou o espírito, carinhosamente, ele adormeceu, transpirou muito, troquei o pijaminha, troquei o lençol, coloquei no berço que eu tinha ao lado e fui trabalhar. À noite, quando eu voltei, ele estava ótimo, vivaz e sobreviveu até hoje. Então o amor, quero dizer, não tem nada a ver ser da carne alheia ou da nossa carne. O filho adotivo é o filho do coração, faz parte da constelação familiar. Nós não merecemos que viesse pelo nosso veículo, ou ele não mereceu vir pela nossa estrutura consanguínea. Mas será isso importante ou secundário? O grande legislador Moreira, português, diz que esta família natural não deve ser considerada apenas a que tem um vínculo consanguíneo, mas também o vínculo da afetividade. Então nós temos que se enquadra na constelação familiar o filho adotivo
como da mesma progenitura. Qual a visão do Espiritismo em relação ao casamento homossexual e à consequente adoção de crianças? Já o dissemos. E quando a educação doméstica foi constituída, e vivida dentro de um padrão moral, com limites, dentro da medida, e ao tornar-se adulto educando, mostra-se contrário àqueles ensinamentos, é o direito que ele tem. Na sua formação ancestral, como sendo espírito eterno, ele tem toda uma estrutura que uma encarnação só não basta para mudar. Por isso nós temos sempre que ensinar corretamente. Essa primeira experiência que ele não vai atender vai ficar no seu inconsciente para ressumar na próxima encarnação. Então na próxima encarnação ele já terá a boa tendência. O filho que recebeu a melhor instrução e não procede corretamente vai voltar na condição de aprendiz da vida com tendências positivas, mesmo que nasça no lugar onde não receba a boa orientação. É a lei de causa e a lei de efeito. Agora, gostaríamos de atender a duas perguntas que vieram pela internet. Duas perguntas da TVC. Após 23 anos de casamento, eu e minha esposa separamos-nos. Ambos ficamos bem, mas recebemos muitas condenações de amigos espíritas. Isto é correto? Mas as pessoas sempre opinam na nossa vida e não é correto opinar na vida alheia. Então não deveremos ter preocupação. Se você e sua ex-esposa estão como amigos, fantástica decisão, maravilhoso. Melhor 2 bons amigos sem a intimidade sexual do que 2 adversários que comungam sexualmente uma que outra vez, no chamado matrimônio muito mal organizado. O divórcio é a solução humana para uma problemática humana. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda com propriedade: a única união que deve persistir e ninguém pode destruir é a união do amor. Os vínculos legais tanto são estabelecidos como podem ser rompidos. O casamento é uma instituição nobre, é uma conquista antropossócio-psicológica da evolução do ser. Mas como está subalterna a uma lei, esta lei também pode desvincular os indivíduos e permitir que agora esses indivíduos sejam felizes em outras parcerias. Como devem comportar-se os componentes da família quando a lua desencarna, a mãe? Qual deve ser a atitude para com o sol de temperamento difícil, para com o pai? É a atitude de compaixão. Chega o momento em que os filhos também devem educar os pais, devem contribuir para que, neste caso, o pai rabugento, amargo, solitário, para que ele encontre prazer na convivência da família. A ausência da esposa ceifou-lhe uma parte da vida. Não se justifica a sua amargura, mas compreende-se que ele esteja amargurado. Então cabe aos filhos amá-lo, protegê-lo, dizer que a mãe ausente está fora só sob o ponto de vista físico, mas a sua memória, os seus atos, a sua vida lhe estão presentes, e cercarem o pai de muito carinho. Faremos agora a nossa pausa de 30 minutos e voltamos para prosseguir com o nosso texto. Estejam à vontade.